Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de CodeMK 16 e o tópico para a lição 2 vai ser a seleção e a eliminação de entidades. O software, o 4MCAD, fornece muitas ferramentas de edição com o objetivo de modificarmos o nosso desenho. Portanto, nas próximas lições vamos ver todas essas ferramentas de edição e vamos deixar a lição 2 mais na perspectiva de algumas funções complementares às ferramentas de edição puras e duras, como é costume dizer. Portanto, para começar, existem 3 modos como podemos trabalhar com o 4MCAD em termos de seleção de entidades e a consequente execução de comandos. O primeiro modo, e o mais simples de todos, é a escolha de um comando, primeiro, um qualquer. Portanto, vamos ao comando e a partir daí o comando pede-nos para selecionar entidades, vamos escolher uma entidade, portanto, e é feita a seleção desta maneira. Segundo modo para trabalhar com a seleção tem a ver com a escolha, primeiro, de uma entidade, uma ou mais, quando digo uma ou mais. Portanto, com a seleção de uma ou mais entidades e depois podemos ir ao comando. Portanto, que é o inverso daquilo que vimos ao início. Terceiro modo para fazer a seleção de entidades tem a ver com a seleção prévia da entidade e agora em vez de irmos a um comando, podemos aproveitar esta simbologia azul, portanto, que são o que nós chamamos de grips, vamos tentar, portanto, e podemos agora fazer algumas ações, ok? Portanto, mediante também a entidade que tivermos, mas podemos ter aqui algum controle sobre as entidades. Portanto, são os 3 modos em que podemos trabalhar com seleção de entidades conjugado com os comandos. Além disso, temos uma função muito importante no programa que diz respeito às janelas de seleção. Existem variedíssimos tipos de janelas e modos de seleção. Vou-vos dar os 3 mais importantes e mais básicos, a começar pelo, quando fazemos aqui um comando qualquer, está-nos a pedir para selecionar entidades. Se quisermos selecionar tudo o que está no desenho, basta escrevermos all. E all faz seleção de tudo. Okay? Portanto, este é o modo mais simples. Depois temos a possibilidade de trabalhar com janelas. Portanto, a janela mais simples é uma janela retangular. Portanto, e tem este aspecto. Portanto, clico um ponto, abro, desloco o meu rato, abro. E reparem, quando faço, em relação ao primeiro ponto que selecionei, quando faço o deslocamento para a minha esquerda, aparece-me esta janela de tom verde e tracejada, que se chama Crossing. Se eu fizer a mesma coisa para o meu lado direito, aparece uma janela de tom azul e traço contínuo, que se chama simplesmente Window. Portanto, estas duas janelas têm, ou estes 2 modos diferentes de seleção, que depois têm subopções em todas as outras possibilidades, por polígonos, que eles chamam por vedação, etc. e tal, tem uma diferença fundamental. Quando as janelas têm o tom esverdeado, o conceito é que para selecionar uma ou mais entidades, basta que a janela toque na entidade. Por exemplo, podemos ter a entidade praticamente toda de fora, com uma pontinha dentro, e ao fazermos a janela, portanto, a entidade é selecionada porque basta tocar na entidade. Ao contrário, a janela azul obriga a que a entidade esteja completamente dentro da janela de seleção. Portanto, eu posso ter uma grande parte da minha entidade dentro que ela não é selecionada. Okay? Posso até ter a minha entidade praticamente toda dentro, só com uma pontinha de fora, por exemplo assim, e a entidade continua a não ser selecionada. Portanto, simplesmente quando está toda dentro é que é selecionada. Portanto, isto tem esta diferença fundamental. Quando estamos a falar também de seleção de entidades, há uma coisa que é a desseleção. Portanto, e quando fazemos seleção de um conjunto de entidades, podemos querer tirar uma ou mais entidades da seleção que foi feita, portanto, antes de executarmos o comando. E para tal, com a seleção feita, se eu fizer a minha tecla de Shift, clico ou abro uma janela para selecionar o que quero tirar da seleção, portanto, e fica com esta diferença, faço Enter e esta entidade que foi desselecionada não é considerada para a execução do comando. Okay? Também é uma função bastante importante. Mais 2 conceitos. Portanto, um primeiro que é a questão das propriedades das entidades.
Portanto, quando estamos a trabalhar com entidades, podemos lhe mudar as propriedades. Portanto, basta para tal selecionarmos uma entidade por um destes métodos que vimos anteriormente. E depois, dentro do menu Modificar, temos aqui a primeira função que se chama Propriedades. E as propriedades abrem aqui uma janela com este aspecto, em que temos algumas propriedades de caráter geral e temos propriedades de caráter geométrico. Portanto, as de caráter geral que estamos a falar são a cor, o nível a que pertence, o tipo de linha que tem, a escala do tipo de linha, etc. E tal. As geométricas são, obviamente, as que dizem respeito à geometria da entidade. Portanto, pontos de início e fim para qualquer um dos eixos, x, y, z. Os deltas em cada um dos eixos, o comprimento efetivo da entidade, o ângulo, e poderão ser outras propriedades geométricas, obviamente, para outro tipo de entidades, como é, por exemplo, um círculo. Portanto, tem o raio, tem uma série de coisas. Portanto, o conceito aqui é muito simples. Ao termos a entidade ou as entidades selecionadas, basta virmos aqui à lista de propriedades, alterarmos uma propriedade, no caso, por exemplo, a cor da entidade para vermelho, e desselecionar, portanto, fechar a janela e a propriedade ficou alterada. Portanto, o conceito é muito simples. Por último, em relação ainda a estas funções complementares da edição, temos uma função, obviamente, importantíssima, que é o apagar uma entidade. E o apagar uma entidade também não é difícil, existem várias maneiras, sendo que a maneira clássica, e não sei se é a mais correta, mas pelo menos aquela que vos quero passar, menu modificar, e depois temos aqui uma função que se chama apagar. Apagar, depois remete para uma seleção de entidades, onde podemos usar todo aquilo que falámos aqui nesta lição em vídeo. Portanto, seleciono a minha entidade e quando confirmar, o comando é executado. Pronto, e está feito. Portanto, espero que os exemplos tenham sido simples e cá estarei para qualquer questão ou dúvida que seja necessária ou que queiram colocar.